Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Então é com gratidão que eu estou aqui mais uma vez para me partilhar hoje convosco para mais um episódio aqui do nosso canal, que hoje o tema é a perda e a sua dimensão espiritual. Eu começo por ler um pequeno texto do Thomas More, que está num livro que recomendo desde já, que se chama A Noite Escura da Alma, e que diz o seguinte: o amor proporciona-nos uma sensação de significado, mas tem um preço. Faz de nós a pessoa que estávamos destinados a ser, mas só se suportarmos as suas dores e se permitirmos que ele nos esvazie tanto quanto nos satisfaz. Bom, como sempre neste canal eu convido à reflexão, não é? O que é que para cada um de nós é o amor? E o que é que para um de nós o amor traz como significado e como satisfação ou não? A meu ver, eu substituiria o amor aqui neste texto por a relação amorosa. Porquê? Porque a relação amorosa realmente é uma forma de crescimento, é uma forma de transformação, é um convite para uma nova aprendizagem, para um resgate de coisas que nos habitam. Porém, o amor é aquilo que se mantém indestrutível, ou seja, o verbo amar, a meu ver, não tem passado. Peço desculpa que estou aqui um bocado ainda constipada. O verbo amar, a meu ver, como estava a dizer, não tem passado nem futuro, só tem presente. Quem nós amamos, amamos. E se não amamos, é porque nunca amamos. Então o amor não tem rupturas. As relações, sim. As relações são condicionais e também são condicionantes. Condicionantes, muitas vezes, dos nossos quereres, condicionantes em relação a muitas das coisas que nós temos como a vontade de concretizar e que depois na relação não é possível, não é? E, portanto, a meu ver, aquilo que sustenta uma relação não é o amor, é o investimento. Eu posso amar muito, e aqui muito e pouco também é um conceito, porque ou se ama ou não se ama, mas também isto é uma perspectiva que é minha, portanto, aqui apenas a partilho convosco para poder abrir esse tal espaço interno de reflexão. E então, nesta percepção, não é, daquilo que é a relação e daquilo que é o significado que a relação tem para nós, se nós não investirmos, podemos amar, e amar, como normalmente se diz, muito, mas não vai. A relação não vai funcionar. E o que é uma relação não funcionar? Isso também é muito discutível. O que é importante observar nas vossas relações é qual foi o vosso índice de transformação naquela relação, não é? O quanto é que aquela relação vos impactou?
o quanto é que se transformaram, o quanto é que o convite foi feito. Se houvesse uma escala de 0 a 10, o quanto aquela relação trouxe à vossa vida de potencial de transformação, de potencial de crescimento. Então aqui entramos no tema da perda e entramos na dimensão espiritual da perda. Na verdade, uma perda pode levar-nos a reconsiderar e a reconfigurar toda a nossa vida. Nós temos várias camadas, não é? E podemos ver a vida a partir de vários pontos, de várias camadas. Nós podemos observá-la e estar presentes de uma forma mais egóica, e isso para mim também, a meu ver, há muita distorção nessa coisa. O ego, se não tivéssemos ego éramos alforrecas. Portanto, às vezes fala-se um bocadinho em vão, sem se perceber muito bem aquilo que se está a dizer, não é? Colocar o ego ao serviço da alma é poder observar que nessas várias camadas há uma que diz uma coisa, há uma parte que nos diz uma coisa sobre a nossa relação com o outro e sobre a relação do outro connosco, e depois há outra que diz outra coisa e há outra que diz outra coisa, mas há sempre uma parte que é a parte mais sagrada que nos habita. E é essa parte sagrada que é o caminho da individuação, o caminho, a travessia que nós precisamos de fazer na vida, esse processo alquímico que somos convidados a fazer. Ele parte sempre de um pressuposto de que nós vamos sair de um sítio interno onde somos chumbo, onde somos como aquele metal pesado que os alquimistas falavam, e vamos poder fazer um caminho até encontrarmos o ouro que nos habita. E o ouro que nos habita nada mais é que essa sacralidade que vem até nós em forma de verdade, em forma de liberdade. Eu costumo dizer várias vezes que a verdade é uma forma de liberdade e a liberdade só pode existir com a verdade. Elas coabitam juntas. Então, vendo a relação num ponto mais sagrado e de crescimento e de alquimia, quando há uma perda, quando alguém que nós amamos vai embora, nós somos convidados a fazer um processo de ressignificação de toda a nossa vida. Nós precisamos de entrar num caminho que não era aquele a que estávamos habituados, mas num caminho que vai obrigar a reconfigurar. E todas as reconfigurações ao longo da vida têm a sua dimensão espiritual. O que eu quero dizer com isto, basicamente, é que na nossa vida nós consideramos que quando quem amamos vai embora, nós perdemos essa pessoa. Na verdade, na dimensão espiritual, numa dimensão mais espiritual e espiritualizada, onde as feridas, os traumas não aparecem, porque estamos a falar de uma dimensão mais subtil de nós, então nessa dimensão mais subtil não existe essa possibilidade. Nós não perdemos ninguém, porque as pessoas não se perdem nem se ganham. Encontram-se quando têm algo para fazer juntas e desencontram-se quando deixam de ter. Claro que eu agora estou-vos a falar de uma dimensão sagrada que habita em todos nós. Eu não estou a falar de uma dimensão perfeita. Não confundir a perfeição que nós às vezes queremos ter em nós com a dimensão sagrada que nos habita. A dimensão sagrada que nos habita é apenas aquela dimensão que está mais
limpa, que está mais pura, que não precisa de se enganar, de se iludir. Então, ela pode diferenciar-se de alguma forma da outra parte que tem feridas, que tem dores, que tem incapacidades, que é magoada, que magoa, que abandona, que é abandonada. Essa é outra parte. Nós somos feitos de muitas partes. E eu agora estou a falar de quando a perda, e a perda entre aspas, de quando alguém que nós amamos vai embora e que nós consideramos essa perda como algo muito impactante, e é na verdade. E é para isso, muitas vezes, que as pessoas chegam à nossa vida. As pessoas chegam à nossa vida, como diz alguém que eu agora não me lembro, a Liana Van Zandt, ela diz que people are in your life for a reason, for a season or for a lifetime. As pessoas estão na tua vida por uma razão, não por uma estação, por uma razão ou para o resto da vida, não é? E muitas vezes, mesmo quem vai embora fica para o resto da vida em nós. Outras vezes uma pessoa numa relação entra e sai, mas teve uma razão para aquilo acontecer, não é? Aquilo foi uma coisa muito pontual, mas que faz com que a pessoa possa olhar para dentro e diga o que é que quer, o que é que não quer. E depois também há as pessoas que entram para estar ali durante um tempo, uma estação, mas depois vão embora e esquecem e pronto. Então, quando nós falamos de amor, quem vem for a lifetime é exatamente quem vem para ficar dentro de nós. E aí, quando essa pessoa vai embora, a ruptura é essa perda que obriga a um processo de luto, que eu irei falar no podcast seguinte. E esse processo de luto passa por várias fases. Porém, o convite é efetivamente feito na matéria, no corpo, não é? Que é como é que o meu corpo recepciona este impacto, não é? Esta carga que às vezes é traumática, como é que o meu corpo recebe isto? Com que sintomas eu fico? Como é que é chorar o dia todo? Como é que é estar deprimida? Como é que é não dormir? Como é que é não conseguir viver sem esta pessoa? Como é que é isto na minha vida? Isto é uma parte. Como é que eu me capacito de novo depois disto, não é? E depois há outra parte que mostra que tudo é absolutamente certo para aquilo que nós temos que aprender. E que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, porque dor não é sofrimento ainda assim, toda aquela dor, ela tem um propósito. E este propósito é a tal frase do Thomas More que diz: quando nós conseguimos suportar as suas dores e permitirmos tanto esvaziarmos-nos como efetivamente nos enchermos, ou seja, aquilo que nos satisfez um dia, nós conseguimos esvaziar. Este processo de encher e esvaziar é uma pulsação da vida inevitável. A vida é feita de contrastes, diástole e sístole, os batimentos cardíacos. Essa pulsação cardíaca é a pulsação da vida. Se não houvesse contraste, não havia vida. Não era possível. Então, nesta base de contraste, nós percebemos que aquilo que um dia nos trouxe satisfação também nos doeu, porque somos humanos. Porém, aquilo que nos trouxe satisfação e que nos doeu porque somos humanos, aquilo que nós podemos fazer com isso, porque se aquilo aconteceu na nossa vida, essa perda que aconteceu na nossa vida, ela vai se revelar com a sua dimensão física, mental,
emocional, espiritual, como, aliás, tudo na vida. Então eu diria que quando alguém morre fora de nós, entre aspas, vai embora e fica vivo cá dentro, é preciso um processo. E esse processo de luto que eu irei falar, mas não só esse processo de luto pelas fases que irei enumerar no próximo podcast, mas também conseguir dentro de si elaborar o processo de forma a perceber que é preciso fazer uma travessia e que é possível efetivamente aceitar fazer essa travessia, porque muitas vezes nós não queremos aceitar fazer a travessia. E o que é que nós fazemos? Nós arranjamos maneira de substituir logo uma pessoa por outra. Nós vamos à procura, há um vazio que fica, há um lugar que fica desocupado, então nós vamos logo à procura de alguém que ocupe aquele lugar. E isso aparentemente é possível. E isso é uma forma, muitas vezes, de abortar o processo do luto, de sabotar o processo do luto. Mas para algumas pessoas é possível. A um determinado nível isso é possível. A um nível mais sagrado, eu diria que pode ser até complexo, porque se eu não permito atravessar se eu não permito fazer aquela alquimia que eu preciso, isso vai impedir-me mais tarde de eu me relacionar de forma verdadeira, de forma mais una. Porquê? Porque se eu estou ainda fragmentado, se há uma fragmentação porque houve alguma coisa que ficou partida, não é? Se eu não dou tempo de haver uma cicatrização, é possível que eu vá para outra relação com a ferida toda aberta. E mais cedo ou mais tarde, a vida vai-me devolver isso em forma de padrão repetido. Então eu diria que nós não ultrapassamos perdas. Nós atravessamos processos. Quando alguém diz a alguém, tens que superar, tens que ultrapassar isso. Há muito aquela frase, tens de ultrapassar isso. A pessoa foi embora, quando há divórcios e há uma das partes que não fica bem, porque é assim, uma perda é realmente suposto, quando há uma perda, haver algo que impacta efetivamente a pessoa, como eu já disse, a todos os níveis, também ao nível espiritual. Mas claro que cada um de nós tem a sua forma de lidar com isto, não é? Para cada um de nós isto pode ser diferente. Agora, ultrapassar uma perda não é como um carro que se ultrapassa na estrada. Uma perda é algo que nós precisamos de atravessar. É um processo que eu falava há pouco, é um processo alquímico, em que aquele chumbo, aquela parte de mim que me pesa, aquela parte de mim que está deprimida, que está triste, que está zangada, ela precisa de fazer a sua descarga, ela precisa de fazer o seu caminho até chegar ao outro lado e conseguir a transformar-se. Não estamos a falar sempre de transformação. As nossas partes feridas não se mandam fora, não se deletam como se faz delete no computador. Elas transformam-se. Então a perda, na sua dimensão espiritual, é uma forma inteligente que a vida encontra de nos mostrar muitas coisas sobre nós e também sobre o outro. Mas que o outro é com ele ou com ela, não é connosco.
essa dimensão em que eu posso olhar para mim e eu posso perceber que tenho recursos e que tenho recursos espirituais. A fé é um dos grandes recursos quando há uma perda. E eu falo da fé como cada um a concebe. No meu caso, a determinada altura da minha vida, ela foi o elixir mágico para me manter viva. E isso é um recurso espiritual, é um recurso que me habita no meu mais profundo sagrado. É aquele sítio de amor divino, em que eu fecho os olhos e sei, ninguém se perde de ninguém. Apenas há desencontros que precisam de acontecer para que nós possamos aprender aquilo que temos de aprender. E por mais duro que seja o processo, e por mais triste, e por mais desafiante que seja o processo, há sempre um propósito sagrado que nós podemos, com o tempo, com o espaço, com o trabalho, com o processo, vir a perceber. E a dimensão da perda é exatamente essa. É poder ver onde é que está cada parte de mim, como é que está, é como um termómetro, como é que está cada parte de ti. O que é que tu permitiste, o que é que não permitiste, o que é que na parte da matéria, o que é que aconteceu na realidade, na matéria, na vida prática, o que é que te acontece com isto emocionalmente, como é que tu recebeste esta perda emocionalmente, como é que tu recebes esta perda fisicamente também, como é que isso te impactou, como é que tu a recebeste espiritualmente. Então este trabalho é aquilo que eu vos deixo para reflexão. Vocês olharem para as vossas perdas com algum entendimento não cognitivo, mas olhando, tentando observar todas as dimensões da perda e olhando também, incluindo também a dimensão espiritual da mesma, porque ela existe e ela chama por nós. E é nas alturas de provação que as grandes iniciações são feitas. É quando nós somos postos à prova, quando a vida nos diz, e agora? Queres ver como é que estás? Então toma lá isto, que é para veres. E isso é o melhor. Apesar de para nós ser o pior, isso é o melhor. É o melhor para quê? É o melhor para o nosso crescimento. Então eu deixo-vos este convite. No próximo podcast irei falar das fases do luto, mas deixo-vos esta partilha para poderem refletir sobre o vosso próprio percurso, sobre as vossas próprias perdas, como é que olham para elas, como é que as sentem, como é que as veem, como é que elas são orgânicas em vós, como é que elas são dentro ou fora. É algo que vos habita na pele de dentro ou na pele de fora? É algo que está no vosso coração ou que está mais no vosso fígado com raiva e zanga? Porque se falarmos de amor, o amor não se zanga. O amor não se zanga nunca. O amor é. E o amor é, e eu lembro-me desta frase quando eu era muito pequenina, via o amor é não sei o quê, o amor é não sei o quê. Não confundirmos amor com relações e com apego. O amor é só por si. O amor não se zanga. O amor não julga. Agora, o abuso não é amor e o amor não é abuso. E nós podemos amar alguém que abusa e, ao abusar, nós podemos dizer, eu posso continuar a amar esta pessoa? Sim, posso. Dói-me, o que é que me dói? Dói-me esta dimensão de eu não poder estar a partilhar-me com esta pessoa e sentir que a pessoa se partilha comigo. Haver esta relação, mas isto é outra coisa, é relação. O curso em Milagres
diz uma coisa que eu gosto muito, que é aquilo que mais nos dói não é o amor que nós não recebemos do outro, mas sim o amor que nós não lhe podemos dar. E isto é muito profundo e acho que abre aqui um grande espaço, outro grande espaço de reflexão, porque aquilo que nos dói realmente talvez seja aquilo que nós não conseguimos dar de amor ao outro e não tanto aquilo que nós não conseguimos dele receber. Então hoje fico por aqui com tantas reflexões sobre a perda e a sua dimensão espiritual e portanto deixo novamente a pergunta se o episódio foi útil para si. Então, se ele foi, eu sugiro que possa partilhá-lo com quem dele possa usufruir, e também convido desde já a subscrever o canal do YouTube e a partilhar este podcast. Que a luz nos guie e o amor nos conforte. Um abraço forte a todas, a cada uma, a todos, a cada um, e até já. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.